Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago Meirinho falando, trazendo mais uma aula da nossa geografia para continuar o nosso assunto. E hoje nós vamos continuar falando sobre demografia, sobre o estudo da população, que é um assunto extremamente importante, extremamente pertinente da geografia, já que ele nos afeta diariamente, né? Entender a população é extremamente necessário, como eu já disse para vocês em outras aulas, para a gente poder entender, para a gente poder desenvolver políticas públicas que vão ter um tratamento melhor para essas populações. E hoje nós vamos falar de um assunto que vocês já devem ter visto por aí nos noticiários da TV, nas páginas da internet, nas revistas. Nas revistas? Não, ninguém lê mais revistas hoje em dia, não. Isso aí vocês não viram, não, desconsideram. Mas na TV e na internet, com certeza vocês já ouviram falar dessa história de previdência. Ultimamente, no ano passado, só se falava em reforma de previdência, porque a previdência vai quebrar, a previdência vai falir, o Brasil não vai conseguir pagar previdência, porque se falava tanto de previdência? Porque a nossa população ela está envelhecendo, tá, gente? Então vejam só, hoje eu vou mostrar para vocês um assunto que vai tratar sobre a população e a força de trabalho. E aqui eu tenho para vocês, aqui nessa imagem acima, um elemento que se chama pirâmide etária. E o que é uma pirâmide etária? É um elemento que um instrumento que a gente usa para analisar a população, a distribuição da população por faixa etária e por gênero, por sexo, tá? Então nós temos aqui do lado esquerdo azul os homens, do lado direito as mulheres. Aqui nós temos as idades das pessoas. Então, quanto mais para baixo, mais novas são as pessoas, a maior, né, a quantidade de pessoas aqui tem idades muito jovens, tá? Então, daqui para baixo você tem as crianças. Na parte do meio da pirâmide nós temos os adultos e na parte superior nós temos os idosos. E essa imagem ela está representando justamente os três tipos de pirâmides que nós temos. A pirâmide de base larga, que é a pirâmide que tem esse formato tradicional. A pirâmide com um corpo mais largo, que é essa pirâmide aqui no centro que tem, né, um alargamento aqui dessa parte do meio. E uma pirâmide com o topo mais largo. E cada um vai indicar uma característica diferente. Vamos falar de cada uma delas? Essa aqui era a pirâmide etária do Brasil em 1980, uma pirâmide com base larga. O que é que isso significa? Significa que na população nós temos um grande número de crianças, um grande número de pessoas que estão com idade abaixo dos 20 anos, ou seja, é uma população onde nasce muitas pessoas. E se a pirâmide vai se estreitando conforme ela sobe, significa que a expectativa de vida desse país ela não é muito alta. Consequentemente, esse país, ele muito provavelmente é um país subdesenvolvido, que vai ter uma taxa de natalidade alta, uma taxa de mortalidade alta e uma baixa expectativa de vida. Ou seja, muitas crianças nascem, porém elas não vivem tantos anos assim. O que é que esse tipo de pirâmide representa para as políticas públicas? Significa que os governos eles precisam investir em educação básica, precisam investir em creches, precisam investir em lazer, precisam investir em saúde infantil, em vacinação, em campanhas, né, de prevenção a doenças que atacam as crianças. Isso para você ter uma melhor qualidade de vida e ter um melhor desenvolvimento destas crianças. Então, países nesse estágio, elas precisam ter políticas públicas voltadas para essas pessoas abaixo dos 20 anos. Mas tem uma notícia boa, que se essa pirâmide for bem trabalhada, como o Brasil fez, nós temos o cenário que a gente vê aqui em 2017, que é o cenário atual. Um achatamento da base, por quê? Porque você começa a ter um desenvolvimento maior, tá? De 80 para hoje aumentou a urbanização, aumentaram as campanhas
para controle, para desenvolvimento da população. As pessoas nas áreas urbanas elas tendem a ter menos filhos, isso é normal, e as medidas sanitárias fazem com que as crianças elas sobrevivam mais tempo, elas não tenham doenças, certas doenças mortais na infância. Então, dos anos 80 para cá, a gente eliminou ou diminuiu muitas doenças como a varíola, como o sarampo, né, como a catapora, que antes matava muita gente e hoje tem um índice aí muito menor de infecção e de mortalidade. Então, nesse sentido, a gente consegue evoluir a pirâmide para o estágio atual de onde o Brasil está, que é essa pirâmide que tem esse corpo largo. E esse é o melhor momento populacional que um país pode ter do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da capacidade de se desenvolver. Por quê? Porque essa faixa do meio da pirâmide, entre os 20 e os 59 anos, ou 20 e os 65 anos, dependendo da fonte que você utilizar, é justamente a chamada PEA, ou População Economicamente Ativa. É a população que, de fato, vai estar trabalhando, vai estar produzindo, tá? E vai ter carteira assinada, vai pagar imposto, vai consumir e vai girar a economia. Então vão ser pessoas ativas na economia. Mas, professor, tem gente que trabalha com menos de 20 anos, tem gente que trabalha com mais de 65 anos. Tem, mas a grande maioria das pessoas está concentrada nessa faixa entre os 20 e os 60 ou os 65. Então, um país como o Brasil, ele tem condições extremamente favoráveis para o seu desenvolvimento, já que você tem uma grande quantidade de mão de obra. O que é que você precisa fazer aqui? Especialização dessa mão de obra, garantia de empregos, investimento em pesquisas científicas, investimento em tecnologias para o aproveitamento dessa mão de obra, para o desenvolvimento de tecnologias próprias. Não adianta pegar essa mão de obra e jogar numa fábrica multinacional qualquer, somente para gerar empregos de algum tipo, e no final você ter um nível muito baixo de desenvolvimento. Você precisa otimizar essa mão de obra, você precisa usar ela da melhor maneira possível, que é desenvolvendo tecnologias próprias, já que um país que não desenvolve suas tecnologias, ele tende a permanecer no subdesenvolvimento. Pouquíssimos países conseguiram se desenvolver sem criar tecnologias próprias, sem desenvolver a indústria nacional, somente absorvendo indústrias multinacionais. E qual é a preocupação que nós temos? É que essa pirâmide aqui, ela tende a virar essa pirâmide da direita, que é estimada para 2050, onde o topo é mais largo do que a base. E algo que tem o topo mais largo do que a base tende a não se sustentar. Em que sentido, gente? Essas pessoas que estão no topo são as pessoas que estão acima dos 60 anos, são os idosos, e são pessoas que vão, na maioria dos casos, estar aposentados e vão receber os seus salários pela Previdência Social. O que é a Previdência Social? Muita gente acha que quando a gente trabalha e a gente paga o INSS, tá? que é justamente o órgão do governo que vai gerir a Previdência Social, muita gente acha que esse dinheiro está sendo guardado para pagar a nossa aposentadoria. Mas, na verdade, a nossa aposentadoria, esse dinheiro da gente está pagando a aposentadoria de quem já trabalhou, e quando nós nos aposentarmos, as pessoas que estão trabalhando é que vão contribuir para o pagamento da nossa aposentadoria. Então, a Previdência é um sistema que depende de pessoas trabalhando. E o que é que acontece com países que têm essa pirâmide? Porque já existe no mundo. O Japão ele está aqui, muitos países da Europa ele está aqui, o Canadá ele está aqui, e alguns locais dos Estados Unidos também está aqui. O que é que vai acontecer com esses países? Ele vai ter uma população idosa elevada. Então ele vai precisar investir em ações na Previdência Social para garantir o pagamento de todas essas aposentadorias, investir na saúde dos idosos, que é algo muito sério. Vocês sabem que a maioria das pessoas depois dos 60 começam a ter problemas de saúde, então você precisa ter saúdes específicas, programas de saúde específicos para idosos, e também você precisa aí
investir em outras políticas públicas que vão afetar as pessoas que estão aí com mais de 60 anos de idade. No Japão, para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos acidentes de automóveis são provocados por pessoas acima de 80 anos de idade. O Japão é o país com a maior expectativa de vida do mundo, tem um número enorme de centenários. Então, esse quadro já é uma realidade para os japoneses, já afeta muito a vida dos japoneses e provavelmente será uma realidade no nosso futuro. Então nós estamos vivendo um momento perfeito da distribuição populacional, mas precisamos investir melhor a nossa força de trabalho, precisamos criar oportunidades de trabalho e principalmente nós precisamos criar formas de desenvolver tecnologias para o aproveitamento dessa força de trabalho, tá certo? Gente, por hoje é só. Leiam as páginas do livro, façam as atividades que estão indicadas. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!